Bom dia, doutores e doutoras. Neste podcast falaremos sobre o infarto agudo do miocárdio e as diferentes modalidades de angina. Já é sabido desde a antiguidade que a anamnese do grego ana, trazer de novo e mênesis memória, é a entrevista realizada com o paciente e o ponto de partida da semiologia. Os principais sintomas que são referidos na prática diária relacionados à semiologia cardiológica são dor torácica, a dispneia, o cansaço, a síncope, as palpitações e o edema. Falarei, portanto, da anamnese da dor torácica. A dor torácica, sobretudo quando de localização precordial, é um sintoma comumente associado à doença cardiovascular. O detalhamento das características da dor precordial, por meio de um raciocínio fisiológico, permite uma diferenciação que deve inicialmente discriminar entre origem cardíaca, principalmente angina pectoris ou angina de peito, bem como as alterações de aorta e pericárdio, e as de origem não cardiológicas. Tratarei, pois, da dor torácica com sua origem cardíaca e não cardíaca. Dentro das dores cardíacas, podemos subdividi-la em as dores isquêmicas, as de origem isquêmica e as não isquêmicas. Dentro das dores isquêmicas, podemos destacar a angina estável, a angina instável, o infarto agudo do miocárdio. As de origem não isquêmica, podemos citar, por exemplo, a pericardite, a dissecção aguda de aorta e as doenças valvares. As de origem não cardíaca são subdivididas em gastroesofagianas e as não gastroesofagianas. Dentro das gastroesofagianas, nós temos, por exemplo, o refluxo gastroesofágico, o espasmo esofágico e a úlcera péptica, por exemplo. Durante a anamnese sobre a dor precordial, deve-se caracterizar a dor por sua localização, irradiação, tipo, fatores precipitantes, fatores de piora e melhora, a duração, os sintomas associados como, por exemplo, a diaforese, que é caracterizada como uma sudoração do paciente excessiva. Ele também vai apresentar náuseas ou vômitos, e também é característica, tem que ser examinado a intensidade e o padrão de recorrência dessa dor desse paciente. As de origem não gastroesofagianas, podemos citar, por exemplo, o pneumotórax, a embolia pulmonar, os acometimentos musculoesqueléticos e as doenças psicoemocionais. É importante os doutores e as doutoras observarem também a mímica do paciente, pois o gesto de fechar a mão sobre o tórax enquanto ele descreve a dor é altamente sugestivo de dor precordial, de origem isquêmica. Esse sinal é chamado de sinal de Levine. Agora, explorando sobre o decálogo da dor em relação ao paciente com essa dor torácica, podemos começar pela localização. Orientar o paciente a apontar o local da dor para melhor precisão é de extrema importância. Nas ocasiões em que o paciente consegue apontar precisamente o local da dor com o dedo e a região do desconforto é bastante pequena, deve-se pensar em dor de origem osteomuscular. A dor cardíaca é geralmente indicada com a mão esfregando o peito ou com um punho cerrado, indicando uma região grande e imprecisa. Ao que se refere à irradiação, tentar limitar a distribuição da irradiação, principalmente em relação ao território próprio para a dor de origem cardíaca. Uma dor que inclua a cicatriz umbilical e irradie para baixo não é de origem cardíaca, assim como uma dor na região cervical que inclua a face acima da mandíbula ou couro cabeludo não é de origem cardíaca também. A irradiação típica, ela é listada da seguinte forma. O local mais comum é a região do externo e o hemitórax esquerdo, podendo ser irradiada para a face ulnar do braço esquerdo, para o dorso, a mandíbula ou o epigástrio. Com relação ao tipo, opressão,
queimação ou mal-estar torácico mal definido são típicos da doença coronária. Pontadas e fisgadas, apesar de serem mais inespecíficas, também podem representar uma doença coronária. A dor pontual, bem localizada, súbita e de curtíssima duração, leia-se segundos, não se relaciona com doença coronária. Quanto aos fatores precipitantes, sempre verificar se existe ou não relação com o esforço. O fato de a dor ocorrer com o esforço não impede que ela também surja em relação ao repouso, devendo-se questionar também de forma precisa se ela ocorre dessa maneira. O infarto e a angina instável ocorrem geralmente com o paciente em repouso. A angina estável tem relação direta com o determinado grau de esforço do paciente. Ao que se refere fatores de piora, dieta, movimento dos braços e palpação do local da dor devem ser pesquisados para se excluir uma correlação com causas não cardiogênicas. Sobre os fatores de melhora, o repouso e o uso de nitratos gerando alívio da dor são sugestivos de dor anginosa. Vale lembrar que a dor de origem esofágica pode melhorar com o uso de nitrato.